Todas as unidades, tradicionalmente para Subaru, são do tipo oposto e estão equipadas com transmissão por corrente de distribuição. Os motores XV são bastante confiáveis, embora haja alguns incidentes desagradáveis. Por exemplo, muitos proprietários notam um aumento no consumo de óleo, que geralmente atinge 5 litros por 100 mil km, de substituição em substituição. O problema afeta principalmente o Subaru com o FB20B. Em alguns casos, que podem ser contados nos dedos de uma mão, os proprietários reclamaram do alto consumo de óleo em datas anteriores, após 40 a 60 mil km. Caso o fato da queima de óleo fosse confirmado, o conjunto do bloco de cilindros, o chamado bloco curto, era passível de substituição. O fabricante reconheceu o defeito, citando anéis de pistão de baixa qualidade. Em 2014, a unidade foi modificada e o problema, teoricamente, foi resolvido. A quilometragem dos carros, frescos, ainda é baixa, por isso é muito cedo para julgar uma solução para o problema. Outro pequeno número de proprietários reclama de sons estranhos, chiado no peito, ao ligar o motor frio ou durante o seu funcionamento após o aquecimento. No primeiro caso, segundo o pressuposto de vários mecânicos, a culpa é do tensor da corrente, não elimina completamente a folga. Os artesãos até desenvolveram uma tecnologia para tensionar a corrente. No segundo caso, os suspeitos incluíam a válvula AVCS, sistema de controle de válvula ativo, e os mesmos notórios anéis de pistão e corrente de distribuição. Depois de entrar em contato com o centro de serviço com sons estranhos enquanto o motor esquentava, alguns proprietários receberam um novo bloco curto. Felizmente, os defeitos acima são extremamente raros. No entanto, durante a operação é preciso enfrentar outras desvantagens. Por exemplo, o sensor de nível baixo de óleo no motor pode acender repentinamente. Neste caso, o nível do óleo estará normal. Via de regra, é possível apagar a luz avisadora simplesmente desligando a ignição. Se o sensor ainda não funcionar, ele deverá ser substituído. O fabricante recomenda isso em seu boletim técnico, onde reconhece um defeito que pode aparecer em qualquer quilometragem. Mas podem surgir dificuldades de partida após 50 a 70 mil km. Uma das suposições é que a culpa é do firmware incorreto da unidade de controle do motor. Ao mesmo tempo, muitos conseguiram se livrar do problema desmontando e limpando as peças de partida. Os carros Subaru XV estão equipados com dois tipos de caixas de velocidades, manual de 5 ou 6 velocidades, dependendo do motor, ou Lineartronic CVT. É importante notar que a transmissão automática continuamente variável da Subaru é muito confiável. De qualquer forma, os CVTs de outros fabricantes são significativamente inferiores em durabilidade. Não houve reclamações sobre a transmissão manual. O sistema de tração integral demonstra confiabilidade não menos digna. O XV está equipado com dois tipos de sistemas de tração integral. Os modelos com mecânica utilizam sistema de tração integral permanente com diferencial central autotravante e acoplamento viscoso, CDG. Em condições normais, o torque é distribuído entre os eixos na proporção de 50 para 50. Emparelhado com o CVT está um circuito de vetorização ativa de torque, ACT, que envia 60% da potência para as rodas dianteiras e 40% para as traseiras. Quando as condições da estrada mudam, a embreagem multidisco redistribui instantaneamente o torque entre os eixos. A suspensão do pequeno Subaru não era tão estável. Rolamentos de roda, amortecedores e alavancas dianteiras podem exigir substituição após 50 a 80 mil km. A essa altura, a cremalheira da direção também pode começar a bater. Talvez a questão toda não esteja na resistência dos componentes, mas nas características da suspensão. Ela é tão onívora que muitos donos, esquecendo-se, param de diminuir a velocidade na frente dos boxes. O resultado é óbvio: escoras vazando e blocos silenciosos rasgados. Quanto à cremalheira de direção, o fabricante admite a presença de batidas, mas não considera defeito. Os representantes da Subaru referem-se a uma característica de design e afirmam que estão trabalhando para minimizar o efeito desagradável. No entanto, proprietários particularmente persistentes conseguem substituir a cremalheira da direção às custas do fabricante. Os carros modernos têm pintura delicada e carroceria fina. Tudo isso está presente no Subaru XV. O corpo lasca rapidamente, principalmente o capô, e o ferro se deforma facilmente, ao ser atingido por pedras. O para-brisa também não é particularmente durável, pois se desgasta com o tempo e o contato com pedras resulta em rachaduras. Os vidros aquecidos dos faróis de nevoeiro não gostam de água e neve, podem rebentar. O interior do XV também segue a tendência da economia. Com o tempo, o plástico começa a danger e os elementos decorativos pintados se desgastam. Alguns proprietários reclamam da descamação do revestimento do volante. Outro infortúnio é o rangido das costas dos bancos dianteiros. O defeito é eliminado pelos revendedores com a instalação de buchas especiais na estrutura traseira. Além disso, ocorrem danos nos apoios laterais dos bancos. Isso acontece devido à destruição da espuma de borracha que esfrega contra a estrutura metálica.
Por fim, vale citar casos individuais de falha do compressor do ar-condicionado, o ar frio para de soprar, e ruído do ventilador do aquecedor. É necessária lubrificação.